A graça e a paz, tudo bem? Eu sou o pastor Éder, seja bem-vindo a este canal. Hoje eu quero falar a respeito de uma doce mentira amarga. Como pode ser uma doce mentira amarga? Doce no sentido de ilusória, porque toda mentira é uma ilusão. E amarga porque os seus resultados podem lhe custar a vida eterna, podem arruinar completamente o teu espírito, pode te comprometer com relação à salvação, lançando-o ao inferno. Por isso que é amarga, uma amarga mentira, e a mentira realmente leva à perdição. Bom, o que é o purgatório? O purgatório vem da palavra purificação ou purificar. É a doutrina ensinada pela Igreja Católica Romana. Não estou aqui para te levantar contra a Igreja Católica. Se você é católico, com todo respeito, falo, eu ensino isso que está na palavra de Deus, porque é o meu dever como cristão te ensinar aquilo que está na palavra e aquilo que não está. E a doutrina do purgatório é uma mentira apoiada por determinado papa no passado, esqueci o primeiro nome dele, não sei se é Frederico Magno, me perdoe se não for este nome aqui, mas também foi sustentado no Concílio de Trento, há alguns séculos atrás. E isso tem sido sustentado até hoje. Bom, vamos lá, como funciona o purgatório? O purgatório é uma região no campo espiritual para onde vão pessoas que não conseguiram se purificar nesta vida, vão acabar de se purificar, vão acabar o serviço lá no purgatório, para depois poder adentrar o reino do Espírito de Deus, adentrar o reino dos céus. Ou seja, os pecados que você não conseguiu lidar com eles aqui nesta vida, não conseguiu superá-los, não se preocupe, você terá uma segunda chance antes de ir para o reino de Deus. Ou seja, haverá uma preparação no purgatório, uma purificação no purgatório. E os mestres católicos, eles ensinam que não é bem assim, que as pessoas que vão para o purgatório são aquelas pessoas cujos pecados são veniais. O que é um pecado venial? Aquele pecado que pode ser perdoado. Pecadinhos que nós cometemos, dos quais nós criamos hábitos com relação a eles e que nós não conseguimos ou não tivemos tempo de nos purificar deles nesta vida. Não precisamos nos preocupar que no purgatório, não importa o tempo que vamos passar lá, se 10, 50, um milênio, mas o importante é que nós estaremos lá sendo purificados nesta região intermediária entre o céu e a terra, para depois nós podermos adentrar o reino de Deus. Já as pessoas que cometeram ou cometem pecados para a morte, como diz a palavra do Senhor, que a Bíblia orienta até mesmo nós nem orarmos por essas pessoas. Eu vou explicar o que é pecado para a morte. Essas pessoas já vão direto para o inferno. Se eu entendi bem, esta é a doutrina do purgatório, a doutrina ensinada pelos católicos. Mas essa doutrina está na Bíblia Sagrada? Será mesmo que é isso que o Senhor Jesus Cristo ensina? Logicamente que não. Se você acredita no purgatório, deixe de acreditar, porque isso é uma mentira. O seu dever é tratar da sua condição moral e espiritual aqui nesta vida. Mas, pastor Éder, os católicos eles devem ter um pouco de razão, pelo menos, porque ninguém, ao chegar ao final desta vida terrena, ninguém conseguirá se purificar por completo. E quem disse que a Bíblia ensina que nós teremos condições de nos purificar, seja nesta vida, seja até mesmo no purgatório, já que é uma doutrina acreditada pela Igreja Católica, mas que a Bíblia não sustenta. Ainda que existisse o purgatório, conseguiríamos nos purificar lá? Será que realmente estaríamos em condições de pureza total, de modo a merecermos ou sermos dignos de entrar no reino de Deus? Que eu saiba, ninguém pode se purificar totalmente. Por isso que Jesus ele veio nos trazer a justificação pelo sangue dele. Somos justos pelos méritos de Cristo. Somos justos através de uma entrega de coração a Cristo. Podemos ter paz de consciência devido ao sangue derramado na cruz do Calvário. Se nós temos que nos purificar ou sermos purificados no purgatório, quem realmente pode dizer que entrou no reino dos céus totalmente purificado, totalmente limpo? Quer dizer que os pecados que existiam em nós aqui na terra, pecados veniais, pecados que poderiam ser purificados, que não conseguimos purificá-los, são os únicos pecados que nós levaremos para a eternidade? Mas não vamos tratar de pecados porque lá na eternidade com Deus não entra pecado. Vamos colocar como imperfeições. Aí fica mais fácil compreender. Quer dizer que não levaremos nenhuma imperfeição nossa para o reino de Deus, mesmo em campo de salvação, mesmo em termos de salvação, mesmo sendo salvos? Meus irmãos, todos nós, mesmo sendo salvos, mesmo entrando no reino celestial, continuaremos imperfeitos. Aqui que entra o conceito realmente do que é considerado pecado para Deus e o que não é considerado. Pecado é um coração não arrependido. O ladrão na cruz.
Jesus falou para ele: hoje ainda estarás comigo no paraíso. Hoje, será que ele não tinha certas imperfeições que precisavam ainda ser purificados? Será que porque Jesus prometeu a ele que hoje ainda estarás comigo no paraíso, ele instantaneamente se tornou totalmente sem falhas, sem erros, sem vícios morais? Ou seja, sem os pecados veniais? Eu acho que não. Não, né? Logicamente que não. O próprio ladrão na cruz é uma prova de que ele entrou lá com suas imperfeições, porém com o coração totalmente arrependido. Isso é considerado perfeição para Deus. Quando Deus fala para Abraão: Abraão, andai na minha presença, ser perfeito. Ele poderia falar: não, Senhor, o Senhor sabe muito bem que eu não conseguirei nesta vida me aperfeiçoar. Precisarei passar pelo purgatório. Então veja a contradição bíblica com relação a essa doutrina mentirosa. O que a palavra de Deus fala em Marcos 16. Jesus, quando ele ordena os discípulos, comissiona os discípulos a ir pelo mundo e pregar o evangelho, ele fala: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ele não fala nada de purgatório. A pessoa está com destino selado se ela andar em incredulidade, em oposição à palavra de Deus. Será condenada. Ora, será condenada. Então, não tem purgatório. A palavra de Deus também fala em Hebreus. Vou abrir aqui para vocês. Hebreus 9:27. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. O juízo. E o juízo é o quê? O julgamento da nossa alma. É o julgamento da decisão que nós tomamos na terra de vivermos ou não para Cristo Jesus. Então, purgatório torna as coisas muito fáceis. Cancela a obra vicária de Cristo na cruz do Calvário. Cancela a doutrina da salvação chamada justificação pela fé. O que acontece então aqui é que os mestres católicos estão confundindo a doutrina da santificação. A doutrina da santificação, eles não estão sabendo compreender a doutrina da santificação e então criaram um meio de explicar de como o ser humano pode entrar no céu sendo o ser humano ainda imperfeito. Também não compreender o que é arrependimento de pecado e como isso é considerado diante de Deus. Isso terei que deixar para outro vídeo para não ficar muito extenso aqui. Mas pregarei a respeito do que é o arrependimento de pecados, o que é justificação pela fé. Mas quero primeiro deixar claro para você aqui que purgatório não existe. Vai totalmente contra o que a palavra de Deus diz. O ladrão na cruz certamente tinha muitos pecados veniais, muitos erros ou imperfeições veniais, vamos chamar assim, porque o pecado não entra no reino dos céus, tinha imperfeições. No entanto, Jesus falou que hoje ainda estarás comigo no paraíso. Como eles explicam isso? Como explicam essa entrada deste ladrão no céu? Fica aí a questão, tá bom? Purgatório não existe, é uma mentira. Procure entregar seu coração a Deus imediatamente e agora. Procure entregar seu coração a Deus através de uma atitude totalmente arrependida. Isso é que é considerado por Deus. Quanto aos seus pecados ou quanto às suas falhas, quanto aos seus vícios, isso será aperfeiçoado e limpo pelo processo da santificação, a qual ainda se seguirá no reino espiritual. Não é que você entrará lá em pecado, mas o seu pecado é desconsiderado pelo arrependimento e o perdão de Deus pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Jesus te abençoe grandemente.